O que nós vivemos hoje é muito mais grave. Porque na época do nazifascismo, por exemplo, em 1933, o Hitler torna-se chanceler, tendo sido eleito a representante pelo povo. Torna-se chanceler. Goebbels, uma das primeiras ações do nazismo no poder foi a criação de um projeto chamado Rádio do Povo. O que é isso? Era subsidiar indústrias para que produzissem rádios, na medida do possível portáteis, embora não exatamente rádio de pilha, mas a um preço muito acessível, mas todos pudessem comprar. E todos tinham que ter em casa um rádio. Nas horas da transmissão da palavra do Führer, todos tinham que colocar em voz alta para os vizinhos saberem que você estava escutando. Havia uma diferença, no entanto. Havia um centro difusor e havia milhões de ouvidos ou de olhos, ouvidos no rádio, olhos no cinema, recebendo as imagens e assimilando. Hoje é muito pior, porque hoje não existe mais um centro difusor. O que existe hoje é a multiplicação incontrolada de centros difusores da mesma notícia ou do mesmo modelo sistemático de um ecossistema de desinformação. O Homo sapiens nunca enfrentou um ecossistema de desinformação como nós enfrentamos hoje. É a criação do que eu propus conceituar como midiosfera extremista. No interior dessa midiosfera extremista circulam 24 horas por dia, 7 dias por semana, teorias conspiratórias e fake news de maneira absolutamente vertiginosa. E há milhões de pessoas no Brasil, dezenas de milhões de pessoas no Brasil, que seguem reféns dessa midiosfera extremista. Esse nível de produção de dissonância cognitiva coletiva é inédito na história do Homo sapiens. Nunca houve nenhum modelo capaz de produzir isto. E o que era mais constrangedor e terrível é que nós somos reféns voluntários. La Boétie, no século XXI, é a servidão voluntária. Porque nós espontaneamente oferecemos todos os nossos dados, toda a nossa produção de conteúdo, e nós espontaneamente nos tornamos todos, sejamos honestos, Valéria, é que você ainda é uma adolescente, eu já sou um velhinho. Imagina, 3 anos de diferença. E se eu lhe disser que um dia eu estou em casa e eu fiquei vermelho de vergonha, corei sozinho em casa, corei. Por quê? Vou fazer uma confissão terrível agora. Os haters adorarão o que eu direi, os meus poucos seguidores ficarão decepcionados. Por quê? Porque eu parei e falei, João. Aí eu olhei, mas já tem 90 minutos. Eu estava scrolling down o celular. Como um zumbi. Valéria, como um zumbi. No feed. Passando e vendo aqui. Aí eu olhei pro relógio, eu falei, meu Deus, eu fiquei vermelho. Eu falei, 90 minutos, eu falei, estou viciado em dopamina barata. Isso nunca houve na história do Homo sapiens. Você tem uma consequência que é enormemente grave. É a maior ameaça civilizacional que jamais enfrentamos. Isso que nós chamamos de humano, sem conteúdo prévio. Humano não é branco, patriarcal. Não. O que nós chamamos de humano, por exemplo, o que estou chamando de humano? Todos os grupos humanos contactados possuem leis que impedem o incesto. Mas, calma, não é uma família nuclear que isso é uma invenção burguesa. Por exemplo, se a família é matrilinear, e se é poligâmica e matrilinear, você sabe quem é a mãe, não sabe? Você sabe quem é o pai? Não necessariamente. Não tem como saber. Não tem programa do ratinho na antiguidade, não é isso? Não tem teste de DNA. Não tem o DNA. Não tem como saber. Então, mas não existe um grupo humano que não tenha regras de interdição no que se refere à endogamia. Isto é, relacionamento no mesmo grupo. Por quê? Senão o grupo acaba. A exogamia é fundamental para criar alianças, para ampliar o poder, etc. Então não há grupo humano que não tenha regras que produzem interdição em relação à endogamia. Tá claro? Tá claro. Agora, se a sociedade é matrilinear e poligâmica, como é que você sabe quem é o pai? Você não sabe. Você não sabe. Você sabe quem é o irmão? Você sabe quem é o irmão da mãe? O irmão da mãe, você sabe. Sim. Então a interdição é contigo. Não é com o pai, porque ninguém sabe quem é o pai. A interdição é contigo. Então, o incesto não tem um conteúdo prévio. O pai é sempre o pai biológico. Mas o incesto tem uma universalidade enquanto estrutura. A estrutura é, você precisa criar interdições, caso contrário, o grupo acaba sendo
somente endogâmico, isso cria problemas até genéticos. Sim. Tá claro? Sim, sim. A narrativa é um caráter universal, não é? Uhum. Não existe grupo que não tenha narrativa. Então, se nós recuperarmos isto, essas ideias, nós podemos falar no humano. Então, eu proponho. Tem um dado que caracteriza isto que nós chamamos de humano, que também não tem conteúdo prévio, não é europeu, não é branco, não. Estou perguntando se para você agora. Valéria, por favor, agora me diga numa frase, uma síntese que conversamos até agora. Literatura manipula... Não dá para falar em uma palavra. Não dá, mas não dá mesmo. Daqui a um mês, você poderia elaborar uma síntese do que nós falamos? Daqui a um mês. Daqui a um mês? Ué, poderia. Poderia, agora não. Por quê? Porque o que nós chamamos de humano depende de uma defasagem temporal. Tá. Necessariamente. De uma maturação, né? Isso. De uma depende reflexão. da passagem do tempo. Tá. A única possibilidade de você... Porque o que eu perguntei para você é impossível. Porque nós somos animais, somos máquinas, organismos. Nós recebemos um input. Nós precisamos de tempo para digerir. Ninguém come uma comida, digere e excreta na mesma hora. Não. É preciso ingerir. É preciso que você ingere. É preciso que ocorra digestão, há enzimas, há uma série de ações no organismo. Você vai absorver uma certa quantidade de nutrientes e uma outra quantidade você vai excretar. Isso leva tempo. Só quem consegue ter input, output automático é a máquina. A diferença entre o homem e a máquina é que a máquina pode oferecer, seja para uma máquina qualquer. Vamos tornar isso bem claro. Máquina de café expresso. Olha o quanto falho. Máquina de café expresso. Você abre o recipiente, coloca a cápsula, fecha, aciona o botão. A máquina pede para você, por favor, give me 5 minutes. Não. Eu preciso de 2 minutos para refletir sobre o que está acontecendo. Não, você coloca o input, você tem o output, não tem? O café. Sim. Por isso nós falamos tanto hoje de inteligência artificial. Nós estamos num processo acelerado de desumanização. O tempo da satisfação imediata, que é a dopamina barata, não é um tempo humano. É uma maquinização da nossa subjetividade. Porque o que nós buscamos, quando eu fiquei 90 minutos, é porque cada filho eu estava procurando apenas a dopamina barata, imediata. É uma espécie de crack. Você sabe que uma das razões... Nossa, eu ia falar isso, é como se fosse um crack. É isso, desculpa, um crack, claro. Sabe por que o crack é tão viciante? O crack produz um high muito intenso. Que dura muito pouco. Exatamente. Então o que você precisa? De novo, e de novo, e de novo. Quando você se dá conta, o vício já está... A dopamina barata é o crack no cotidiano, que nós não nos damos conta. Sim. Então, isso nunca houve na história do Homo sapiens. Nunca houve na história do Homo sapiens algo que está acontecendo agora. É assim. Essa é a minha hipótese principal. Veja. Hoje... Então, está claro o que eu falei até agora? Sim, tá claro. Sem defasagem, nós não somos humanos. Essa é uma das razões também pelas quais as pessoas comentam que nós nos tornamos cada vez mais uma sociedade pornográfica incapaz de erotismo. É porque não há erotismo sem a postergação do desejo. Prazer, do desejo. O erotismo implica... O erotismo implica que você não precisa satisfazer de maneira imediata aquele desejo que aconteceu. Não, o erotismo implica a possibilidade de brincar com o tempo do desejo. Sim. Você posterga. Mas também não pode postergar demais, senão o desejo vai embora. Há um limite. Tem um equilíbrio. O erotismo é a tensão produzida entre o desejo e a sua postergação prazerosa. Tá. A pornografia não tem postergação alguma. É literalmente pão, queijo. Então nós nos tornamos cada vez mais uma sociedade pornográfica e não erótica, porque nós não somos mais capazes de suportar o tempo que passa. Uma vez, eu estava, antes de principiar a aula, eu escutei uma conversa reveladora de 2 alunas, mas discretamente, eu estava lendo, aparentemente eu estava escutando. Elas diziam assim, não, terminei. Por quê? Você gostava tanto dele, vocês pareciam tão felizes juntos. Não, terminei. Por quê? Porque ele nunca responde minhas mensagens. Eu falei, como assim? Eu mando mensagem e ele não responde. Eu falei, como não responde? Ele responde 20 minutos depois. Ele responde 1 hora depois. Não pode. Você percebe? Ele exigia que ela mandava uma mensagem. Ela via que ele tinha lido, porque você consegue ver que a pessoa leu. Aquela luzinha azul lá. E ele não respondia de imediato. Então ela rompeu a relação. É totalmente sintomático. Então, sim. Mas como é que se produz isso hoje? Veja.
O que nós chamamos de hermenêutica implica que entre um ato, uma palavra e a sua interpretação abriu-se uma distância temporal. Você já não entende de maneira tão clara, você tem que reconstruir aquele sentido para que você compreenda no presente. Sempre o tempo. O que está acontecendo hoje em dia, de fato? Isso tem consequências antropológicas, nós não estamos nos dando conta. Veja, um fato principia. Antes dele concluir, ele já começa a ser transmitido. Ao ser transmitido, antes do seu fecho, ele já é recebido. Sendo recepcionado, antes da conclusão do ato, ele já é interpretado.